Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Animados aí para mais um dia da nossa semana aqui da análise contábil? Me conta aí o que vocês acharam aí do dia anterior, dessa semana, vocês estão gostando ou não? Me conta aí quem já participou, né, dos outros 2 dias anteriores também já. Coloca aí, levanta a mão, coloca, opa, tamo aqui, tamo firme, né? Aproveita, né? Já manda aquele aviãozinho pro amigo, né? Colega de trabalho, pro chefe de repente, né? Para poder participar. Aqui nós vamos começar daqui a pouquinho. Conteúdo muito bacana, hein? Hoje o assunto é como obter gestão sem informações contábeis, né? Ô, Eduardo, comecei aqui, né? Tô começando a consultoria. Entendi os indicadores que você falou ontem, né? O que é gestão, liquidez, endividamento, né? Rentabilidade, mas a minha empresa, o balanço parece que não está muito preciso, parece que ele tem um DRE aí só do último ano, não tem o atualizado. Como é que eu vou fazer esse negócio, né? E aí? Então hoje é o assunto que nós vamos falar, né? Hoje ela veio, você viu, Cláudio? Tá firme, né? O pessoal tá em peso hoje, né? Hoje também nós temos um convidado muito especial, né? O assunto vai ser muito bacana, né? O Arthur, né? Deixa eu já convidar ele para participar aqui. Se quiser também. Achei aqui. 10-0 para te achar, Arthur. Deu certo. Opa! Boa noite, turma. Boa noite, Eduardo. Aí é o cara, hein? Boa noite, Arthur. Opa, Como é que você tá? Tudo bem? bom, Joia! 100%. Coisa boa. Arthur, obrigado por você ter aceitado o convite, hein? Falar aqui conosco, participar dessa semana aqui da análise contábil. Quero passar a palavra aí, de repente, para você se apresentar para o pessoal, né? Falar um pouquinho quem que é você, às vezes o pessoal não conhece, né? Não teve oportunidade ainda, né? Vamos lá. Boa noite, turma. Tudo bem? Meu nome é Arthur. Eu já estou na área de consultoria aí há 11 anos. Né? Comecei uma consultoria com uma parceria da Fama Empresarial. Depois fui para o Sebrae. Foi, assim, a grande escola da minha vida, né? Dessa área de consultoria, onde conheci vários tipos de empresa, né? De tudo quanto é setor. E daí, então, 3 anos de Sebrae, eu decidi abrir a minha empresa de consultoria e comecei com alguns clientes e fiz vários trabalhos aí na área financeira, né, que é o meu foco principal, mas englobando aí produção, comercial, logística, enfim, a gente se vira, né, da forma que pode, né, Eduardo? Mas realmente a minha formação é administração. Eu tenho uma pós em gestão de negócios na FIA, né, na USP, e gestão financeira, controladoria e auditoria na FGV, e daí que surgiu esse prazer nas finanças, né? Então, estou aqui à disposição da turma, né, que está participando desse curso. Eu estive aí ontem, não consegui na segunda-feira, mas muito legal, eu acho que vai contribuir muito com o pessoal aí. Uma coisa boa. Obrigado, Arthur, por você ter aceitado o convite. Antes da gente começar o assunto, eu já quero aproveitar aqui, ó, hoje eu tô com a minha listinha, tá igual a listinha do Faustão, né? Porque é tanto de anotação aqui, né? Então eu tô com a listinha aqui, que eu quero agradecer as pessoas, né, que já adquiriram o curso, que aceitaram ir para o próximo nível, né? Então vamos ressaltar aqui os nomes delas, né? Eu vou falar o nome de todo mundo que já adquiriu o curso, né? Então, Samara, Cecília, a Laura, o Cláudio, a Vitória, Alexandre, Gilmar, Franciele, Giovana, pega fôlego que tem essa lista da grande, hein? Fabrícia, Douglas, Lorena, o Marcos, Júlio, Matheus, a Laila, o Jefferson, a Bruna, a Bárbara, Karina, o Ronald, Franciele, Igor, Felipe, calma que tem um verso ainda, hein?
Meu Deus do céu. Aretusa, a Camila, o Matheus, a Bruna, o Silvio e a Lucélia, né? Que é isso? Então são as pessoas que já adquiriram aí o nosso curso, né? Obrigado pela confiança e também parabéns aí por você ter adquirido para ir para o próximo nível, né? Sem dúvida alguma, já estando aqui participando da semana da análise contábil, você já vai sair uma pessoa diferente, né? Mas para a gente aprofundar, isso é indispensável, né? Que a gente já vira a chave ali e vai para o próximo nível. Então, parabéns aí e, ao mesmo tempo, obrigado pela confiança aí de todos, tá? Depois eu mando ali o link, né? Caso alguém precise, mando ali o link para vocês, que tem lá o link da nossa oferta, quem está participando lá do nosso grupo exclusivo. Mas vamos agora, vamos para falar, né? Nosso assunto aqui, que é um assunto muito bacana, né? Muito interessante, que é como obter essa gestão sem essas informações contábeis. E para a gente quebrar o gelo, né, e falar, eu queria ouvir um pouquinho aí de você, Arthur, que é os desafios que você tem aí na sua carteira de clientes, né? Principalmente, às vezes, quando está começando, né, o trabalho da consultoria, que o nosso movimento aqui também é trazer o pessoal do zero para a consultoria. E, geralmente, quando a gente está começando ali, a gente tem a noção, né, de ferramentas, sai animado ali, às vezes, de um curso, da faculdade, quero colocar isso em prática. E na hora que vê o cliente, vê que às vezes não existe um balanço, não existe um DRE, às vezes as informações estão todas pulverizadas, e ele contrata a gente para colocar a gestão, né? Que geralmente é um desafio que a gente pega, né? Queria te ouvir, geralmente, como que você lidou com essas experiências iniciais, aí no início da sua carreira, o que você fez, né? Como é que foi lidar com isso, né? Quais foram as técnicas que você usou, e também hoje em dia, né? Que aí você falou que você tem uma trajetória mais de uma década, né? Então já foi aperfeiçoando, né? E hoje você já consegue provavelmente já tenham mais uma artimanha, vamos dizer assim, né? Uma expertise, né? Que a gente ouvir nesse sentido. Bacana. Primeiro, te agradecer pelo convite, né? Tem alguns colegas de trabalho aí, empresários que estão entrando aí na live para conhecer um pouquinho do meu trabalho e do seu trabalho. Então, Eduardo, no início, antes do Sebrae mesmo, eu iniciei como analista dentro da área de consultoria, né? E o analista, ele é o cara que vai procurar os números na empresa, né? Encontrar os números na empresa, pegar a contabilidade. E é um problema que a gente encontra na consultoria. Às vezes a empresa não tem os números, às vezes a contabilidade não tem os números corretos, porque as empresas não trabalham de forma 100%. Né? Isso é uma realidade do nosso país, um país com das cargas tributárias mais altas. E a gente encontra esse cenário, né, principalmente nas pequenas empresas. Diante disso, a gente começa com um diagnóstico. Né? O diagnóstico é o quê? Conhecer a empresa. Conhecer o segmento, conhecer qual é a área que a empresa atua, região, não só comercial, mas a gente começa a entender o que a empresa faz dentro de processos, pessoas, e aí a gente vai voltar para o financeiro, olhar para os números. Encontra essa barreira, contabilidade versus gerencial que a gente fala. Uhum. Né? E quando a gente chega na empresa e encontra essa dificuldade, um termo que a gente usou lá em São Paulo, né, foi até um trabalho que eu vou compartilhar com vocês, é o famoso balanço perguntado. A gente fala balanço perguntado, mas não é só o balanço patrimonial. Na verdade, é fazer um levantamento do balanço, do demonstrativo e do fluxo de caixa da empresa, né, de forma perguntada. Porque, né, ontem foi falado sobre isso, na segunda, o balanço que a contabilidade entrega é uma fotografia do momento que a empresa está. Não quer dizer que aquele balanço é o que vive a empresa no dia a dia. Por isso que a gente precisa do demonstrativo, fluxo de caixa, como já foi dito. Então, esse balanço perguntado é uma ferramenta, né, usada para a gente poder buscar essas informações divergentes entre contabilidade e realmente gerencial. E um ponto que é muito usado, né, no gerencial, no financeiro, que a contabilidade não usa muito, é a famosa margem de contribuição. Né? Então, nós podemos construir um demonstrativo usando, né, o conceito da margem de contribuição. Perfeito. Então, é importante essa parte. Fazer a gestão da empresa, né, olhando de uma forma diferente do contábil. E, claro, nós precisamos de tudo que acontece na empresa. Ontem foi dito, né, empresários que às vezes
mistura um pouco capital, né, próprio com capital da empresa, né, prolabore e tudo mais. Então, nesse gerencial, nós temos condições, principalmente de mostrar para os gestores, mostrar para os donos das empresas o que está acontecendo. Porque uma frase muito famosa é assim: eu não estou tendo lucro, eu não estou vendo meu dinheiro. Para onde está indo meu dinheiro? Perfeito. Né? Então, todos esses indicadores, todos esses demonstrativos, são as ferramentas que nós usamos para mostrar, né, para os empresários qual rumo ele deve tomar. Porque muita gente ele anda cego, né? Anda sem saber o caminho que está indo. Na rodovia, no escuro, na chuva, na neblina, né? Exatamente. Então, eu gostei de uma coisa que você mencionou, que você começou a consultoria, na verdade, como analista, né? Que isso é muito importante ressaltar. Então, a consultoria não vem do dia para a noite, né? Então, você veio trabalho como analista, veio ganhando confiança mútua, né? Sua e das empresas que você trabalhava, e depois sim começar um trabalho de consultoria. Uma coisa que você comentou também, que eu acho bastante interessante, que é entender que a gente tem duas visões na contabilidade, né? Que é a contabilidade fiscal, que é o que é feito para entregar, vamos dizer assim, hoje a realidade é essa, para o governo, essa é a realidade, a maioria, pelo menos, dos pequenos negócios. E a contabilidade gerencial, que a gente usa para gestão do negócio, né? Que aí vem um aspecto de margem de contribuição, de ponto de equilíbrio, né? Que aí vai muito o que você falou da entrevista ali, né? Do perguntado, né? Da gente elaborar esses demonstrativos. Que a gente chega muitas das vezes no cliente, às vezes nem CNPJ ele tem, dependendo do porte, né? E tem a empresa toda configurada, o pessoal na informalidade, mas tem lá, né? Tudo na informalidade. Então, contabilmente não vai ter, mas gestão ela acaba existindo, né? Dessa forma de entrevista, e que a gente tem que moldar isso, né? E esse moldar é um desafio, porque existe a disciplina, né, do pessoal em fazer um processo, estabelecer um processo e ter essa informação centralizada, né? Senão a gente não consegue gerar informação para tomar a decisão, né? Inclusive, eu até acabei lembrando de um caso agora, né, que a gente visitou um cliente, que a gente está hoje na era da informação, né? Por exemplo, hoje a gente está fazendo live, 22, 40 começando, tem um monte de gente aqui acompanhando. Então, hoje é fácil a gente ter acesso a recursos tecnológicos, de certa forma, né? Principalmente tem muitas ferramentas gratuitas. Então, a gente atendeu um cliente de forma recente, que não tem problema, mas só mencionando, que eu acho que é um caso bastante interessante, em que ele fazia toda a gestão no caderninho. Então, um faturamento significativo fazia tudo no caderninho. Então, a gente foi lá, convidou a gente, porque ele, igual você mencionou, cadê meu dinheiro, né? Eu acho que eu estou no lucro, porque o contador me falou ano passado, que ele faz aquela contabilidade para atender o físico, né? E lá estava com lucro. Mas ele falou, cara, eu não estou vendo dinheiro, será que ele está me roubando? Daí a gente foi fazer o primeiro mecanismo, geralmente a gente implanta, né? Que é o fluxo de caixa, para entrar a movimentação de entrada e de saída, e pegamos esse caderninho, né? Falou, vamos mostrar aqui, vamos criar o fluxo de caixa, criamos a categoria lá, e fizemos a primeira quinzena, né, da empresa, para poder entender o que está acontecendo. E aí, quando a gente fez e puxou ali, né, usamos o Excel, usou uma tabela dinâmica, puxou, nós vimos que 50% tinha uma despesa, que era maior. Geralmente, a despesa maior que a gente vai trabalhar essa problemática, né, numa análise vertical ali, gerencialmente falando, a participação daquela conta, igual a fatia da pizza, né? Ou quem está comendo metade da pizza, quem é esse fomeado aí, né? Adivinha quem era essa pessoa? Era o Prolabore. Então, nessa situação que a gente mostrou, inclusive o sócio, ele pulou da cadeira no momento que a gente mostrou o número. Que, né? Eu estou tirando isso tudo, né? Então, ele não tinha essa clareza da informação. Ele tinha uma noção ali, né? Porque não tinha informação, né? Só estava ligado a fiscal, que geralmente o contador faz anualmente, né? E às vezes não tem aquele certo acompanhamento, igual você disse. Às vezes nem sempre o que está no fiscal pode acontecer de ser a realidade, porque às vezes compra algum equipamento usado, às vezes não tem aquele cuidado de comprar com nota, ou por falta de conhecimento, ou inúmeros fatores, né? Então eles assustaram, né? E viu e falou, e o que eu faço? Você tem que, ou você vai alavancar o seu faturamento, ou você vai readequar o seu prolabore. Isso acontece. Eu queria saber se você já passou por alguma situação semelhante, né? Que a gente, de certa forma, tem que falar que a problemática ali do negócio, né? É o próprio dono, que nesse caso é quase misturar o patrimônio da pessoa jurídica. A empresa praticamente está existindo para pagar a conta dos sócios, né? Que a gente vê muito em pequenos negócios, né? Se você já passou por uma situação desse tipo. É praticamente idêntica. É? No ano passado, eu comecei a acompanhar um grupo, né, de empresas, são lojas,
e uma empresa familiar, e eles tinham lá os seus prolabores, valores altos, né? Principalmente quando a gente considera lojas, né? Vamos falar, são empresas pequenas, Uhum. têm suas movimentações, tem épocas, né, de maiores vendas, principalmente finais de ano, mas o Prolabore era sempre fixo, altíssimo, eles chamavam de Prolabore, né, mas na verdade não era o Prolabore, né, que a gente até começou, quando começou a fazer esse acompanhamento, a gente falava, isso aqui não é Prolabore. Prolabore vem do latim pelo trabalho, Ó. né? Se vocês saíssem da empresa hoje, colocar um gerente, quanto receberia esse gerente? Então, faz essa pergunta, a resposta vai ser, não, eu não pagaria 10 mil, que é o que eu tiro hoje, eu pagaria 5. Então, esses 10 mil não é Prolabore. Prolabore é o quê? 5 mil. Os outros 5 mil é o quê? Distribuição de lucro, distribuição de resultados. Então, esse grupo de empresa, épocas boas, ruins, vai e volta, e a gente começou a comprar e falou, mas isso não muda, esse valor é fixo, todo mundo, né, tirando dinheiro. Não, essas despesas nós não podemos cortar. Por quê? O estilo de vida do empresário se adaptou a esse valor. Se a empresa passar a dificuldade que eles faziam, pegava o dinheiro de banco. O Prolabore lá era como se fosse uma despesa fixa. E se eles considerassem como despesa fixa, o resultado era negativo. Então, isso aí aconteceu. O nosso trabalho é o quê? Mostrar e orientar. Ó, de acordo com o seu faturamento, seus custos, o que você tem de resultado hoje, você não pode tirar esse dinheiro do seu caixa. Senão vai furar, uma hora você vai fazer empréstimo, esse empréstimo vai gerar juros, esses juros vai diminuir ainda mais seu resultado e assim a bola de neve, né? Então, Sim. caso muito semelhante. Exatamente, bem idêntico mesmo. Mudou só a figura, talvez, dos personagens e o nome ali da empresa, CNPJ. Mas a gente vê que nos pequenos negócios, né, que foi até a pauta que a gente está falando até da primeira palestra, um pouco na anterior, a questão da falta do conhecimento e entender que a contabilidade ela pode usar tanto para fins fiscais, quanto também como para fins de gestão, para auxiliar o empresário a ter esse direcionamento, né? E que o contador, se o empresário permitir, ele pode ser essa figura. E quando não existe essa posição do contador, muitas das vezes vem o consultor fazendo esse apoio. E a gente sabe que culturalmente a gente tem um desafio para mudar. Não é? Tem toda uma história disso daí, né? Questão de cargas, o empresário está querendo fugir. Mas fato é que uma hora ou outra ele vai ter que assumir a responsabilidade, né? Ele vai ter que, não dá para ficar fugindo o resto da vida. Às vezes no pequeno ele faz o informal, começa no meio, e tenta, né, de toda forma ali, ter vamos dizer assim, um planejamento tributário, né, para não falar outra coisa assim, né, mais eficiente. Então, na prática, isso acaba afetando, né, até na sua precificação e na sua margem, né? Então, por exemplo, a gente já teve algumas situações até bem inusitadas, a gente fica até assustado em alguns casos, né, que a gente atende, às vezes, alguns clientes bem diferentes, assim, né, pequeno parte a cada história que dá um livro, né? E em alguma situação, por exemplo, que eu atendi, o cliente, a gente foi fazer esse levantamento, né, gerencialmente, igual você mencionou, o balanço perguntado, né, entender ali o demonstrativo de resultado de exercício, as contas, o plano de conta, para enxergar a margem, fazer o markup dele, ver se ele está, né, quanto que ele está ganhando. E a gente questionou, ó, aluguel, mas no seu plano de contas não tem aluguel? Estou vendo aqui também que não tem energia, e estou vendo aqui que o funcionário não tem, cadê o FGTS? Não tem. Aí a gente imagina, não, às vezes esqueceu, né? Porque geralmente a gente dá aquelas tarefinhas para o cliente, né? Vai lá, faz um treinamento, o que é gasto fixo, o que é gasto variável. Falou, ó, levanta aqui que na próxima a gente vem validando, né? Aí ele fez lá e trouxe. Eu falei, cadê o aluguel? Não, aluguel não tem, não. Eu falei, aluguel não tem, não? Como assim? Não, aqui a gente mora de graça. Eu falei, mas o imóvel não é seu, não? Não, não. Cederam para a gente. Eu falei, sério? Sério. Então, tudo bem, né? Dia. Gato na hora, minha, opa. Né? Não, né? Vamos entrar em muito detalhe, né? Mas passou um gatinho na hora, miau lá, né? O que é isso, né? E os funcionários, né? Tudo meio. Eu falei, meu Deus, né? Então a gente já viu, igual você disse, o diagnóstico, uma série de níveis de risco ali, de oportunidades e ao mesmo tempo de melhoria. Só que o que às vezes chama muita atenção, quando a gente faz essa análise gerencial como indicador, a gente fala, olha, empresário, tem essas problemáticas e, considerando isso, sua margem está apertada, o que muitos talvez não entendem. Então, você não está pagando aluguel, não está pagando energia, seu funcionário está registrado e sua margem está abaixo. Cara, você pode fechar o negócio. Porque quando você for alugar algo
Quando você for registrar o seu... Vou andar na linha, resumindo, sua empresa aqui, ela não tem perenidade alguma, né? Ou o seu preço está errado, ou porque esse mercado aí está muito fora. Tá? Então, os indicadores de gestão também servem para qualquer situação. Até essas empresas, né, que começam ali dentro de casa, que muita gente começa assim, não tem problema algum nessa situação. Né? Às vezes eu estou dentro da minha casa, estou pagando o aluguel, o imóvel é meu, e a empresa às vezes vai estar 100% isenta nesse início. Né? Só que a gente tem que entender que ela tem que ter essa independência. Né? Às vezes no embrião pode até acontecer isso, mas no futuro, se ela não tiver essa independência, não tem como, né? Ela evoluir, ter mais, né, porte maior, faturamento maior. E o ponto principal é essa mudança, né, de mentalidade aí do gestor e enxergar que ele precisa ter esses indicadores, igual o painel do carro, né, para ele poder gerenciar isso daí. Senão, realmente, a contabilidade ou os números, eles vão servir apenas para o sustento da pessoa física que está ali, né, que foi o criador da entidade, aí perde todo o princípio da contabilidade, né? A gente, talvez até com uma consultoria, não vai poder ajudar muita coisa. Né? Ó, a Nayara mandou uma pergunta aqui para nós, né? Inclusive, quem quiser, tem um recurso aí, na hora que faz o comentário, balãozinho com interrogaçãozinho, escreve lá que já cai para a gente, tá? As perguntas. A Nayara comentou assim, qual o passo a passo do diagnóstico, né? Quais os principais pontos a analisar, né? Excelente pergunta da Nayara. Essa bomba, né? Brincando. Essa bomba vou passar para você aí, ó. Vou jogar a pergunta na área, vou levar de novo aqui. Então, qual o passo a passo do diagnóstico? Quais os principais pontos a serem analisados? Né? Aí você comenta, depois eu complemento alguma coisa. Ô, Nayara, muito interessante a pergunta, mas a gente precisaria de outra live dessa para falar só sobre o diagnóstico. Porque depende muito, né, do que o empresário quer, né, o primeiro ponto de partida é esse. O que é que o empresário pretende com a consultoria? A maioria dos casos que aparecem para nós, consultores, é o quê? A empresa está com problema financeiro. Sempre chega a bomba já. A empresa está com problema financeiro. E se eu estou com problema financeiro, eu preciso corrigir o financeiro? Nem sempre. Né? Então, o diagnóstico ele vai ser voltado para aquela feeling que a gente tem de tentar entender qual é o problema central dessa empresa. Então, um caso muito recorrente é que a empresa fala, eu estou com dificuldade financeira, mas na verdade ela não está vendendo o suficiente. Né? Quando a gente pega os números, os detalhes, faz o balanço perguntado, ou pega né, os números contábeis, faz uma análise, né, de indicadores, fala assim, mas espera aí, você não tem resultado suficiente para pagar amortizações de empréstimo, você não tem resultado suficiente para pagar investimentos que foram parcelados. Então, a empresa tem lucro, o resultado dela de caixa é negativo e ela fala que está com problema financeiro. Tem que fazer um ajuste financeiro? Sim, mas o problema pode ser venda. Então, não existe bem um passo a passo. Né? A gente geralmente cria um briefing, né, de várias perguntas para o empresário, né, e para o departamento financeiro, dependendo do tamanho da empresa. E aí nós vamos começar a sentir onde está o problema central. É importante identificar esse problema. Show de bola. A Janaína, inclusive, comentou assim, ó, infelizmente, eles só procuram a ajuda quando já estão no buraco, né? É mais ou menos isso que acontece. Então, a gente vê... eu faço até uma analogia que é bem parecida com a pessoa física, né? Quando tem que ir ao médico. Geralmente, quando a gente está com algum problema, a gente faz, né? Geralmente, né? Não estou indicando aqui, não sou médico, né? Faz lá a automedicação. Não deu certo, pesquisa no Google. Aí na hora que pesquisa no Google dá aquela assustada. Tudo é câncer, tudo vai morrer. Você fala, meu Deus, agora eu tenho que marcar a consulta. Porque eu vou morrer, não quero morrer não. Exato. É quem mesmo? Vou morrer, né? Tiririca. Aí o cara procura o médico com muito custo e resistência. Né? Vai lá, agenda o médico. E quando ele vai lá, dá o diagnóstico. Ele fala, não, esse cara não sabe o que ele está fazendo não. Vou fazer isso aqui não. Fala a mesma coisa, para comer, né? Comida saudável, parar de tomar uma, parar de beber refrigerante. É uma coisa, isso aqui e tal. Aí tem a opção de seguir ou não. Mas muito bacana essa ideia do diagnóstico, porque cada empresa é única e o ponto principal que você mencionou ali, o propósito, né? Porque a gente tem que entender qual que é a necessidade. Se não entender qual é a necessidade, não tem como a gente atender o cliente. A gente vai fazer um serviço de orientação. E numa empresa, se a gente for olhar, tem um monte de coisa que pode melhorar. Igual você mencionou, tem a parte comercial, tem a parte de equipe, né? E a gente, como é consultor de gestão, a gente tem um feeling e uma
uma expertise, uma experiência do todo também. A gente tem essa visão. Então, se a gente não sabe qual é a problemática que está incomodando, fica difícil definir um alvo até para saber se ele está satisfeito com o trabalho, né? É um ponto interessante. E o que acontece também, né? Não sei se é o que acontece nos seus casos, que a maior parte também dos empresários, além de procurar a questão de problemática financeira, na verdade, eles nem sabem ao certo em si qual que é o real problema deles, né? Eles acham que é financeiro, muitas das vezes, né? Eles não têm certeza. Eles acham que é um problema financeiro, e aí você vai investigar, e talvez com aquela única visita, alguns já imaginam que a gente já vai ter um overview de como resolver, né? E às vezes nem sempre isso acontece, né? Conforme você disse, dependendo da empresa, a gente tem que fazer um trabalho todo de investigação com várias pessoas, entender a causa raiz, igual a situação que você colocou. A empresa está contabilmente no lucro, mas cadê o dinheiro? Está na inadimplência, está no estoque, né? Alguém está, né? Que é isso? Está caindo em contas fantasma, o que está acontecendo, né? Então, o diagnóstico é o ponto de partida, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender a problemática, né? O que está acontecendo. Falando de processo financeiro, o ponto de partida, se existir, que são casos, infelizmente, muito raros, né? Se existir os demonstrativos reais, né, que a empresa tem, aí já fica mais fácil, já seria um ponto de partida para a gente começar, né? Imaginando uma situação em que está todo mundo culturalmente informado, valoriza a contabilidade, valoriza as informações, né, consolidadas, aí assim, a gente só puxa aquelas informações, né, e vai já dar um diagnóstico direto, né? Mas quando não tem, a gente tem que fazer muitas das vezes entrevistas, né, para poder puxar a informação, entender o que ele quer, inclusive até o alvo de faturamento, qual o propósito, né, o que ele está fazendo para alcançar aquele alvo, senão ele está perdido. E eu queria saber aí de você, Arthur, quando você faz as suas consultorias de gestão e tudo, se você tem a percepção, né, além dessa questão financeira, que você já atua fortemente, na questão mais estratégica, né? Se o pessoal hoje em dia você vê que eles estão mais preocupados com a parte das finanças estão fechar, né, equilibrar, ou estão mais preocupados em realizar a missão deles, né? Ou será que eles sabem qual é a missão deles? Ou se as contas estiverem em dia, quer saber a minha missão, não tem propósito. Como é que você vê aí os clientes que você visita? O que eles têm como preocupação? Eduardo, é interessante que quando a gente começa um plano de negócio, quando a gente começa uma empresa, a gente vai lá, pega lá um plano de negócio, fala assim, qual a sua missão, visão, valores, e começa a escrever o plano. A questão é que dentro do primeiro ano, você escreveu um plano e esse plano já mudou. Ninguém refaz o plano de negócio, ninguém reescreve quais são realmente os objetivos, quais são realmente as missões, visões, valores. E a partir daí, tudo aquilo que foi planejado já se perdeu. E eles não vão reescrever. Às vezes vai ter um quadro na empresa, o que o dono da empresa, a equipe vive dentro da empresa, é diferente do que está escrito. A gente está falando, assim, principalmente das pequenas empresas, né? Pequenas empresas, e às vezes médias empresas que cresceram, tiveram bons resultados, né? Se mantêm vivas, mas o planejamento estratégico, ela é quase, vamos colocar aí, 85%, 90% inexistente nessas empresas. Eles criam lá no início do trabalho, né, da ideia, depois aquilo vira, Abandona. vamos falar, fica passado. E às vezes a missão já mudou, a visão mudou, né, os objetivos mudaram. Às vezes já chegaram até no objetivo que tinha colocado lá no início da empresa e não teve evolução. Então, a gente vê que realmente planejamento estratégico é algo quase inexistente nas pequenas empresas. Perfeito. Então, basicamente, o que você falou, se os números estiverem em dia, não vou nem chamar um consultor aqui, tá tudo bem, tá tudo certo. Mesmo se às vezes ele estiver furado, né? Pelo menos a gente passa, pelo menos eu já passei por algumas situações assim. Tá com saldo na conta, tá tudo bem. Opa, sumiu o saldo da conta, tem que chamar o consultor. Tem que fazer um compliance, né? O pessoal gosta de importar os termos. Quase todas as vezes, ou é porque está com um problema financeiro, ela chama o consultor, ou quando ele quer fazer uma implementação, crescimento, ou vamos fazer um novo estudo, né? Eu estou com uma ideia diferente, agora eu quero fazer com o consultor. Isso já é uma empresa mais consolidada. Então, basicamente, essas 2 horas é que chamam o consultor, para poder fazer uma aquisição, um crescimento, ou
para poder corrigir problema financeiro, dificuldade financeira. E o que dá dor de cabeça é ficar sem pagar conta. Quando a gente começa a atrasar a conta, a gente fica sem dormir, e esse ficar sem dormir no outro dia você não produz, não vende, e aí você fala, problema financeiro. Às vezes não é, às vezes é venda. Perfeito. Então, isso até a oportunidade, né? Se eu, como profissional de consultoria, trabalhar com finanças e ter esse feeling estratégico, eu também posso até direcionar, né? Ajudar a remodelar a empresa, aí ela tem um propósito e às vezes até ele entender melhor, né? Por que ele precisa estar ali no dia a dia, que às vezes falta esse foco também do empresário, né? O Ronald fez uma pergunta aqui, ó. Quais são os desafios, né? Quais são os desafios referentes à consultoria para empresas de prestação de serviço, né? É difícil de fazer e tudo, né? Ele colocou essa pergunta aí para nós, né? Quais seriam os desafios de clientes que são prestação de serviços, né? Se é mais difícil fazer que um comércio, que uma indústria, né? O que você tem aí, Arthur, para responder? Prestação de serviço, assim, não vejo que seja mais difícil ou mais fácil. Realmente, assim, quando a gente fala em produto, né, é mais fácil você fazer uma pesquisa de mercado com produtos similares, tanto na indústria quanto no comércio. Uhum. Mas não vejo que seja difícil fazer. A precificação para uma empresa de serviço, ela tem, sim, alguns pontos que devem ser bem observados, né, assim, alguns cuidados, diferente de produtos, mas consultoria em si, a gente fala assim, a gestão, ela tem um formato que deve ser seguido. A gente pode seguir um modelo de gestão, toda empresa é diferente. E todo sócio é diferente, todo empresário. Às vezes você vai seguir o mesmo modelo com dois empresários diferentes, um vai ficar satisfeito, outro não. Por quê? Perfis. Tem muito empresário perfil comercial, tem empresário que já tem um perfil mais de controle em si. Então, depende muito realmente desses dois cenários. Perfil, né, de empresário e, no caso do serviço, aí, alguns cuidados básicos na hora de fazer a precificação. Bacana. Você falou um negócio bastante interessante aí, que a gestão ela é uma linguagem única, né? Resumindo o que você falou. Então, se eu entender de gestão, se eu entender fazer leitura de indicadores, ter essas técnicas também que façam os indicadores de balanço perguntado, né? Os indicadores de gestão, de forma gerencial, eu consigo implementar isso numa indústria, no comércio ou no serviço. Claro que tem as adaptações. E o outro ponto também que eu achei muito interessante é a questão de pessoas. Que apesar de ser um CNPJ, tem várias pessoas que estão ali trabalhando, né? E essa pessoa, elas têm emoções, têm personalidades, têm mentes diferentes. Então, mesmo que às vezes eu atende uma indústria, eu sempre atendi minha indústria a carreira inteira, por exemplo, desse segmento e tudo. Sou especialista. Agora vai dar certo. Vou ganhar dinheiro com todas. Nem sempre, né? Então, o que você mencionou aí, vai ter, às vezes, empresários com perfis diferentes, que às vezes ele vai bloquear mais as suas sugestões, ou não vai acatar, vai ter um método talvez diferente, que ele vai querer controlar, se a pessoa for mais controladora, né? Então, não tem uma forma mágica, né? Que você está tentando, resumindo aqui, né? Então, uma fórmula ali que a gente pegou aquele know-how, dá para usar bastante coisa, mas nem sempre vai dar certo, né? Eu acho que isso aí também é igual quando a gente vai comprar uma roupa, né? Nem sempre, às vezes, a mesma roupa tamanho M vai servir, às vezes, da mesma pessoa, né? Porque às vezes pode mudar, inclusive, até a forma, né? Dependendo da marca, né? Então, tem os ajustes que, de repente, a gente precisa refinar, né? Estou fazendo só analogia, mas eu acredito que seja muito nesse sentido. E aproveitando também, né, enquanto o pessoal vai mandando as perguntas, não sei se alguém vai perguntar mais, pode perguntar tanto no botãozinho ou nos comentários, tá, gente? Eu queria saber aí de você, Arthur, da sua toda a experiência, tudo, quais geralmente são os principais indicadores que você monta aí, né, usando essa base gerencial? O que geralmente você usa nos seus clientes? O pessoal geralmente faz esse acompanhamento? Se eles têm dificuldade, né? Algum insight ou alguma dica, né, para o pessoal que geralmente se depara com essa situação de primeiro momento? Seria mais ou menos nesse sentido. Bacana. Então, Eduardo, quando a gente vai começar o trabalho de consultoria financeira, eu acho um dos pontos mais importantes é analisar dentro da precificação, né, o que é a margem. Qual a margem que a empresa está conseguindo. Por quê? O ponto de partida da gestão financeira é saber se está tendo resultado ou não. Bacana. Às vezes a venda não está gerando resultado. Então a precificação seria um ponto de partida para falar assim, esse produto,
ele me gera margem suficiente, paga minhas contas fixas, me sobra lucro para eu poder começar a crescer? Então, geralmente é a primeira pergunta. Daí, às vezes surge uma percepção que não é financeira. É um caso de um cliente, né, que eu atuei numa indústria. Nós começamos a olhar os números, esses números da empresa, né, um exemplo, estava com um custo muito alto, né, o percentual do custo da empresa. Peraí, mas esse custo é tão alto assim? Essa margem é tão baixa? A partir desse momento, falou, peraí, vamos dar uma olhada nesses custos? Vamos ver se esse custo está certo? O mercado já me disse que o preço é esse. Porque quem faz a precificação é o mercado. Né? Eu tenho que ajustar meus custos e despesas para poder atender ao mercado. E aí nós começamos a olhar para os custos. Era uma indústria que tem lá uma fórmula, né? E nós fomos olhar para essa fórmula. A fórmula da empresa estava com custos muito altos. Então a gente estava falando em peso, né? Eu não vou entrar em detalhes de qual tipo de produto. Uhum. Quando nós fomos olhar o preço comparado ao peso do produto, opa, está muito alto. Vamos ver o que a concorrência faz. A concorrência faz com preço igual, mas com peso diferente. Então, o produto usava mais matéria-prima. Certo. O nosso produto. Como ela usava mais matéria-prima, o custo era maior, o resultado estava ruim. Então, com uma percepção financeira, que seria através da precificação, nós fomos lá para a produção. Opa, vamos ter que corrigir a produção. Vamos diminuir o peso desse produto, porque diminuindo o peso desse produto, nós vamos chegar a ter uma margem maior. Com essa margem, a gente resolve boa parte dos problemas. Né? Muito legal. Então, basicamente, você falou que você resolveu esse problema na precificação, que também seria semelhante a uma análise de margem bruta, por exemplo, ali, né? Você tem lá no DRE, receita, os custos, viu que o custo tinha um peso de análise vertical de participação alta, falou, opa, vamos investigar isso. E nem sempre a resposta é cortar, né? Eu achei muito interessante isso aí que você falou. Sim. Ah, cortar é a produção, alguém roubando, o pessoal vai arrumando. Eu vou investigar no mercado, né? Peraí, mercado, como é que funciona? Minha precificação está condizente? Como é que é os produtos semelhantes? Fez a análise, Exato. Fez o ajuste e readequou. Então, bastante interessante isso que você comentou, porque nem sempre também é só os aspectos internos da empresa, né? E, na verdade, às vezes é o externo que vai mandar, né? Tanto no preço que é praticado, que isso vai refletir em faturamento, quanto também no custo, né? Porque para aquele faturamento acontecer, a empresa ela tem os encargos, tem um processo de produção ou também de revenda, né? Se for um comércio. Então, bastante interessante. Ó, já teve pessoas que mandou algumas perguntas aqui para nós. Deixa eu ler aqui algum. Ó. Foi o Lucas, né? O Lucas mandou uma pergunta para nós aqui. Qual o maior desafio como consultor, né? Como consultores, aqui perguntou para nós. Que vocês já tiveram durante uma consultoria em um cliente, né? Então, Lucas, reforçando, qual foi o maior desafio que nós já tivemos durante uma consultoria, né? Vou deixar para você responder, depois eu complemento aqui. Deixa eu ver se alguém está perguntando mais. Teve também a pergunta do Daniel, né? Daniel Limpo, acho que é seu irmão, né? Meu irmão. Lá, sobre a análise da saúde financeira. Vamos responder essa aí, depois a gente responde a dele, do Daniel. Então, qual foi o maior desafio, Arthur, que você já teve aí? Vamos lá. Olha, Lucas, né? Lucas, o grande desafio para o consultor é ganhar a confiança do empresário. Por quê? Imagina o seguinte, Lucas, eu não te conheço, eu vou chegar para você e falar assim, abra sua vida para mim. Me conte tudo. Você tem amante? Opa, peraí, mas calma. Como é que você vai direto fazer uma pergunta dessa? Mas é a verdade. Porque se nós estamos falando de números, eu vou chegar para o empresário e falar assim, seu balanço e seu demonstrativo estão tudo certinho, claro. Você não só nega? Não, nunca fiz isso na vida. É a mesma coisa você chegar para a pessoa que você não conhece e falar, você tem amante? Você já teve? Você já fez? A pessoa assusta. Então, nós vamos, aos poucos, ganhando a confiança do empresário, né? Passo a passo, né? Olha, eu preciso saber isso, isso, isso. Por quê? Por isso, isso, isso. Nós temos que mostrar para ele o que nós queremos chegar, aonde nós queremos chegar com os números, com os resultados. E os empresários, eles têm uma dificuldade, né, que é normal, a gente simplesmente abrir o jogo da nossa empresa e falar assim, cara, você vai saber tudo do meu negócio,
quem garante que você não vai pegar essa ideia e montar ou passar para outra pessoa? Perfeito. Então, a questão da confiança na consultoria é algo assim que a gente precisa, né, realmente identificar com esse empresário. E eu já peguei empresários do mesmo ramo, um extremamente sucesso, o outro fracasso total. Por quê? Perfis diferentes. Né? Isso acontece muito. E assim, vou falar desafio, mas algo que aconteceu, né, foi até no início da minha carreira de consultoria. Ainda era analista, né? Eu fui contratado por uma empresa para fazer a parte interna dos processos e as análises eram feitas por eles. E quando nós descobrimos o problema da empresa, apresentamos soluções, o que eles fizeram? Opa, nossa empresa tem que cortar custo, despesa. Vamos cortar o quê? A consultoria. Nossa, Depois de algum tempo, essa empresa fechou, infelizmente. que isso. Bacana isso aí. O pessoal acho que gostou, né, da questão da amante. Então, o consultor é Uma como se fosse... distribuidora de cigarro. Essa eu posso falar porque ela fechou, mas era uma distribuidora de cigarro. Nós encontramos o problema, mostramos para eles, peraí, vamos cortar aqui, aqui, aqui. Então vamos cortar a consultoria. Já identificou o problema, só não seguir a solução direito. Nossa, é. E o pessoal gostou do que você falou, né? O consultor, então, ele é como se fosse um psicólogo, né? De certa forma. O cliente ele tem que se abrir na perspectiva das informações, haja vista que a gente vai trabalhar com as informações de forma transparente, senão a gente não consegue ter gestão ali, né? Vai ser uma gestão, né, de fantoche, né? Só para, às vezes, atender que ele quer burlar alguma coisa, que às vezes não faz muito sentido, né? E para responder, acho que o Lucas também perguntou para mim, acho que está um pouco parecido com o que você falou, a questão da confiança, que é a questão que a gente começa o trabalho de consultoria e a gente tem uma série de implementações para serem feitas, né? Logo após ali no diagnóstico, faz o passo 1, faz o trabalho de investigação, identifica a problemática e fala, olha, né, para alcançar esse alvo seu, né, para resolver essa problemática, nós precisamos de A, B, C e tudo mais. E para fazer isso, a gente precisa de pessoas. E é um trabalho a 4 mãos. O consultor, ele não é funcionário, né, do negócio. Ele está ali, às vezes até pode ajudar em determinado momento. Mas se o empresário ou o conjunto de funcionários ou colaboradores que fizer parte do negócio, eles não executar, esse trabalho de 4 mãos não vai para frente, né? Então, o resultado da consultoria está 100% ligado ao nosso conhecimento, à nossa expertise e também o que as pessoas vão colocar em prática, porque também nem sempre a gente está ali. Porque nós, como somos prestadores de serviço, a gente está em vários clientes. E quando a gente não está, ele tem que continuar o trabalho. Então, o desafio que a gente vê é justamente quando a gente não está. É igual quando o pai e a mãe saem de casa, né? O adolescente está lá. Ah, vou chamar a namorada. Não precisa nem entrar em detalhe do resto, né? Então, o cara faz bagunça. Né? Quando tá, agora pode fazer tudo, tá liberado, né? Ou viajou, né? Então, ou seja, tem que executar, né, ali o processo que a gente implementou, o que deve ser feito, mesmo quando não esteja. Então, eu vejo isso como um desafio, né, da gente mostrar isso, e está muito ligado à questão do propósito, né, do empresário entender, né, o que ele quer, para ele, como líder, falar, ó, gente, ó, vocês precisam fazer isso. Porque muitas das vezes, igual você disse, a gente resolve aquela dor que está realmente incomodando, financeiramente equilibrou, aí a consultoria muitas das vezes já começa a fazer perder sentido. Ele já vê como um gasto e não como investimento, né? Fala, não, já resolveu os números. Isso aqui vai ter que tirar o pessoal da zona de conforto, já estão acostumados com esse processo, né? Eduardo, tá legal. Igual você disse, né? Depois você volta outro dia. E às vezes esse depois não vai ter, porque a empresa vai quebrar, né? Então achei legal que ficou legal que ficou complementar. Você falou da confiança inicial e eu acredito que é o intermediário ali também, né? Dos funcionários e do líder também que está à frente do negócio. Isso, mostrar para o pessoal, né? Porque senão o nosso trabalho não vai para frente, né? Deixa eu ver se eu volto na pergunta aqui. Sobre a análise da saúde financeira, né? O ideal é analisar fontes e usos, balanço ou demonstrativo de resultado, ou depende do tipo de negócio, né? Então, sobre a análise da saúde financeira, o ideal é analisar fontes e usos, né? Ou balanço demonstrativo de resultado, ou depende do tipo de negócio. Então, como que eu faço para analisar a saúde financeira? Basicamente, foi o que foi perguntado, e qual o demonstrativo que a gente usa, né? E aí, Arthur, o que você tem para comentar? Então, porque aí no caso eu sei qual é o tipo de negócio que ele está falando, que é da área rural, né? Ah, tá. Então, o demonstrativo de resultado, nós podemos fazer isso para a vida pessoal. Eu tenho um salário de
2.000, eu tenho um aluguel de 800, eu faço um demonstrativo de resultado na vida pessoal. Então, todo tipo de negócio, nós temos que ter o demonstrativo de resultado. Balanço, gente, balanço é importantíssimo, sim. Nesse caso, né, eu tenho que saber o que eu tenho de bens, que é importantíssimo, né? Quando a gente pensar num balanço de forma bem prática, quais são os bens que eu tenho? Eu tenho que ter um levantamento disso, até para eu falar assim, quanto está sobrando de tudo que eu investi? Então, se você não tiver essa somatória, né, que é o ativo, eu não vou conseguir fazer essa análise. Quanto eu investi, quanto eu tenho de resultado. E na área rural, não é diferente do comércio, da indústria, do serviço, né? Tenho que ter, sim, um balanço do que eu tenho com o resultado que ele está me proporcionando. Quando fala de fonte e uso, seria o quê? Captação de recursos. É muito importante a gente observar, principalmente quando a gente fala do agro, tem muita taxa subsidiada, onde indústria, comércio, serviço, tem muita dificuldade de captação de recursos. Então, eles têm que fazer a empresa girar, pagar os juros altos e ainda ter resultado, que é ainda mais difícil. E aí você complementa aí para nós. Não, beleza. Não, show de bola. Então, uma coisa que você colocou que eu achei interessante é que a mesma pessoa física, então, se ela quiser, ela pode fazer isso daí, né? Usar a contabilidade para ter uma visão do seu resultado, até do investimento, né? Um negócio bastante interessante para quem está fazendo investimento na carreira, que está começando, consegue até mensurar o ROI, né? Qual que é a rentabilidade do seu investimento. Ó, eu já investi tantos reais na faculdade, tantos reais em curso, e isso alavancou o meu salário em Y. Aí você vai lá e faz o percentual. De repente, será que o que você está investindo vale realmente monetariamente falando, né? Claro que o conhecimento não tem preço, mas vale mais do que, né, uma aplicação, um investimento. A gente começa a enxergar realmente que os números, né, a gente pode aplicar tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, né? E no caso da pessoa jurídica, para a gente entender, existem demonstrativos que vão auxiliar, né? Então, geralmente o pessoal usa bastante o fluxo de caixa e o demonstrativo de resultado de exercício, que são excelentes, né? O fluxo de caixa, ele demonstra a visão ali de pagamento e recebimento, né? Visão efetiva, financeiro. Já o DRE, ele visualiza uma visão econômica, né? Visão de lucro, né? Então, os dois se complementam bastante, que a gente consegue entender se realmente essa empresa está lucro, tem um lucro, né? E se ela tem dinheiro em caixa, né? Se o problema está na gestão dos prazos, de pagamento, recebimento, inadimplência e tudo. Mas, às vezes, o pessoal deixa de usar muito o balanço, né? Por questão do trabalho e tudo que dá, e também uma série de contabilizações que acabam exigindo na prática, principalmente se a empresa for um pouco maior. Mas é interessante que a gente tenha essas perspectivas de retorno de investimento, que a gente tem o total das origens de recursos, a gente tem também o total de onde a empresa está buscando os recursos. Se é mais capital próprio, capital de terceiro, o endividamento dela, né? Então, são relatórios complementares que vão dar informações diferentes, vão dar indicadores diferentes, que, ao mesmo tempo, como um painel global, vão ajudar a entender melhor. Então, pelo menos as 3 ferramentas é interessante, né? Se possível, né? O balanço patrimonial, o demonstrativo de resultado de exercício e o fluxo de caixa. Aí você tem uma visão mais encorpada, né? Tem uma visão do todo, né? Você pode ter várias possibilidades ali, inclusive se tiver um retrato, né? Um histórico disso. Agora, o desafio na prática é aquilo que você mencionou no início, né? Como ele é um retrato, e às vezes o pessoal acaba fazendo em virtude do trabalho, principalmente da conta estoque, tem que fazer inventário, às vezes a empresa não tem sistema, ou não consegue parar, ou tem um processo para isso, ou às vezes não vale o custo-benefício, né, de fazer essa avaliação. Então, às vezes, o balanço fica sendo feito, às vezes, todo ano, e a informação não é dinâmica, não é aquela, igual você mencionou, não é o atual. Então, o pessoal vai mais para a prática. O DRE ele acaba fazendo, muitas das vezes, no mês, né, ou às vezes tem até o do dia pronto, né, o acumulado já pronto, já consegue enxergar. Então, o pessoal acaba aplicando muito, né, o demonstrativo de resultados de exercício e o fluxo de caixa em virtude da praticidade, da dinâmica ali do dia a dia. Tá? Mas, dependendo do processo, do porte do negócio, se ele for uma empresa mais organizada e robusta, dá para fazer os 3 e ter esses indicadores mais de formas complementares. Tá certo? Bom, pessoal, nós estamos chegando aqui para... Só acrescentar uma questão aqui, que a gente fala muito dos indicadores, mas vamos olhar pelo lado do banco, né? Nós estamos falando de gestão financeira. Vamos olhar. O gerente do banco, na verdade, ele é muito mais comercial do que analista.
né? Ele faz a captação do cliente, empresta recurso, né? Tenta falar para você poupar enquanto ele empresta 10%, mas enfim, esse é o gerente do banco, a maioria deles. O analista, ele vai usar todos esses indicadores. Então, falar assim, eu não tenho um balanço patrimonial, pessoa física. Tem. Quando você manda lá para o banco, né, o seu imposto de renda, ele está vendo, né, de onde são os seus recursos. Verdade. Eu tenho recursos que está entrando aqui, vamos falar aí do Eduardo, são das aulas, ele tem recursos que está entrando que são dos cursos avulsos fora da faculdade, tem recursos da consultoria, tem recursos de aplicação financeira. Então, o banco vai enxergar dessa forma. E aí, quando eu vou falar também, né, no balanço, quais os ativos essa pessoa tem? Então, ele tem um carro, está próprio, está quitado ou não está quitado? Então, acaba que o banco, quando pega essas informações, vamos falar de pessoa física, ele já faz esse cálculo automático dos indicadores. E ele vai falar assim, essa pessoa tem ou não tem condição de pagar uma parcela. Aí ele faz cálculo aproximado de fluxo de caixa, né? Se tem capacidade de pagamento ou não. Então, nós temos que olhar por esse outro lado. O banco está fazendo essa análise dos indicadores. E de que forma? É perguntado. Ele pega um documento ali, outro ali, forma esses indicadores que foram apresentados ontem, e ele vai falar, não, esse cara é um cara, né, ou empresa, que tem uma capacidade de pagamento boa, então eu vou emprestar um recurso caro ou barato. Essa é uma outra coisa que a gente pode pensar aí. Show de bola. Acho que você mencionou aí, ó, matou, fechou com chave de ouro nesse comentário, porque muitas das vezes, né, a gente acaba usando o banco, né, como instrumento para alavancar, né, o negócio ou mesmo a pessoa física, né? E aí o que você comentou, né, fala, opa, então realmente não é só a consultoria que usa, né? Os bancos também usam, né? Então, se a gente não tiver informação, alguém também vai trabalhar para ter essa informação e tomar uma decisão. Então, muito bacana. Bom, pessoal, nós vamos chegando aqui para a parte triste, né? Nosso final da nossa live. Mas eu espero que vocês tenham gostado bastante aqui do conteúdo. Já vi algumas pessoas comentando, né? Espero que vocês tenham gostado também das lives anteriores. Obrigado por vocês terem participado aqui, né? Tá aqui conosco e, ao mesmo tempo, parabéns para todos que estão buscando conteúdo uma hora dessa da noite, né? É um negócio louvável. Já recomendo aí, ó, tira um print aí já agora, né? Já para mandar, falar só, viu? Vocês vão falar que eu tive sorte? Olha a hora que eu estava estudando, olha a hora que eu estava numa live. Tira print, já marca lá, @professor Eduardo Ordones, marca também o Arthur, né? Arthur, obrigado novamente por você estar aqui. Foi muito bacana o bate-papo, gostei bastante, foi muito produtivo. Vou passar a palavra caso você tenha algum recado final para o pessoal ou consideração final também. Eduardo, eu só tenho a agradecer o convite, né? Nós estamos aí com essa parceria já há algum tempo. Espero que dure até o momento que a gente aposentar, né? Agradeço a todos aí pelas perguntas, principalmente, e a todos, parabéns por estarem aqui essas horas. E eu acredito muito que isso é o diferencial. Essas pessoas que buscam conhecimento fora, né? Importante fazer faculdade, importante fazer curso. Aqui nós estamos, vamos falar, com live gratuita e com um monte de informação super legal aí para a turma que ou pretende ingressar na consultoria, ou empresários aí, ou gestores. Perfeito. Um abraço a todos. Excelente. Bom, pessoal, então, ficamos por aqui. Te espero aí vocês amanhã, né, na nossa quarta e última live, né, também, onde nós vamos falar aqui sobre o nosso caso prático. Essa vai ser bacana, né? Ou seja, uma pessoa que usou todos esses ensinamentos aqui, né, tudo que a gente está falando aqui na live, conseguiu aplicar isso na sua realidade, conseguiu inverter o jogo. Ou seja, ela não foi dominada pelos números. Ela dominou os números e mudou a realidade, né? Então, amanhã, às 22h40, aqui no Instagram, eu conto com vocês também novamente, para a gente contar e apresentar que pessoa que é essa, né, que mudou essa realidade. O que ela fez? Será que ela é de outro planeta? Ela faz alguma coisa de manhã? Qual ritual, né? O que é isso, né? Será que é muito difícil? Então, eu conto com vocês amanhã para a gente apresentar essa pessoa e também poder alavancar e agregar um pouco mais na carreira de vocês. Grande abraço. Arthur, até mais, até a próxima. Boa noite, bom descanso aí. Pessoal, até amanhã então. Grande abraço para vocês.